Meus queridos irmãos e irmãs, esses trechos do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que fazem parte do Sermão da Montanha, nos falam daquelas obras que nós costumamos chamar de obras quaresmais, ou seja, a esmola, a oração e o jejum. Então, aqui estamos falando daquele esforço e daquelas realidades que nós precisamos fazer para chegarmos a ser santos. Nós temos que lembrar, o Sermão da Montanha não é simplesmente um compêndio da moral cristã. O Sermão da Montanha não é a espécie de a nova edição dos 10 mandamentos. Não, não é isso. O Sermão da Montanha é verdadeiramente um acréscimo àquilo que os 10 mandamentos tinham já colocado. O que é que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são o direito natural, são leis que Deus escreveu na criação, que estão na Constituição, na própria raiz do ser das coisas. Esses são os 10 mandamentos. Se Deus não tivesse revelado os 10 mandamentos a Moisés, o ser humano, com a sua própria inteligência, poderia ter chegado aos 10 mandamentos. Se não chegou é por causa da nossa perversão e nossa burrice. Mas enxergar que eu não posso matar o meu semelhante, muitíssimas civilizações chegaram a essa conclusão, que eu não posso roubar, não é? Que eu não posso levantar falso testemunho, ou seja, que eu não posso mentir. Todas essas leis morais estão na própria Constituição das coisas, que uma vez que eu tenho um contrato matrimonial, eu não posso trair esse contrato matrimonial, não cometer adultério, e assim por diante. Tudo isso os seres humanos foram capazes de chegar com a sua inteligência. E nós sabemos que se nós, cristãos, depois de batizados e perdoados os nossos pecados, observarmos os mandamentos, estamos no caminho da salvação. É como aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que é que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus responde: siga os mandamentos. Então, seguindo os mandamentos, esses 10, e aqueles que a igreja acrescentou para o bem dos fiéis, que são os mandamentos da igreja, seguindo os 5 mandamentos da igreja e os 10 mandamentos, basicamente, eu cumpri minhas obrigações. Se eu não transgredir, se depois do meu batismo eu não transgredir nenhum desses mandamentos, aspas, estou de boa, estou salvo. Problema. Se eu fizer só isso, eu nunca serei santo. Porque uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser santo. Se você somente está preocupado em ser salvo, não tem problema, quando você morrer, vai ter um purgatório da gota serena esperando por você. Seja feliz fritando no purgatório. Não é? O purgatório é para purificar aquelas pessoas que estão salvas, mas que não foram santas. Nós, porém, queremos mais do que isso. Como a Igreja ensina há 2000 anos e o Concílio Vaticano II afirmou com toda clareza na Constituição Dogmática Lumen Gentium, existe uma vocação universal à santidade. Nós somos chamados a ser santos, não somente a ser salvos. Nós temos que fazer mais do que a nossa obrigação. Por quê? Porque a santidade
consiste no amor. Qualquer pessoa casada sabe disso. Um marido ou mulher casado que faz somente a estrita obrigação. Padre, essa mulher não tem direito de ficar reclamando de mim. Eu nem olho para a vizinha que é mais bonita que ela. Ele está cumprindo a estrita obrigação. Mas qualquer mulher entende que amor é outra coisa, né? Amor não é só estrita obrigação. O amor é generosidade. O amor é quando eu faço aquilo que não era obrigado a fazer. Então eu preciso, com Deus, fazer aquilo que eu não sou obrigado a fazer. E crescer nestas obras. As obras do Evangelho de hoje são uma espécie de resumo, digamos assim, daquilo que eu preciso fazer para crescer espiritualmente. Então vamos lá. Vamos recordar qual é a arquitetura da coisa. Em primeiro lugar, cumprir os mandamentos. Isso daí é o pressuposto básico. Está em pecado mortal, pecou, fez alguma coisa contra os 10 mandamentos, contra os 5 mandamentos da igreja, toma vergonha na sua cara, se arrependa, vá confessar. Ok? Pronto. Esse é o básico. Se você fizer isso, você está pelo menos no primeiro degrau, o degrau da, aspas, salvação. Ainda não é a santidade, mas já é uma coisa boa. Chama-se, na linguagem de Santa Teresa d'Ávila, primeira morada. Mas você não quer somente ser salvo, você quer ser santo. Então você precisa rezar. É a primeira obra que é colocada no Evangelho de hoje. Rezar quer dizer o quê? Rezar quer dizer que você precisa ter uma amizade com Deus. E você precisa amá-lo. Você precisa falar com Ele, estar na presença dEle. Coisa excelente para começar muito bem aquilo que nós chamamos de segunda morada, que é essa vida espiritual de oração, é você comungar com a maior frequência possível e depois que comungar, ficar um tempo em oração. Oração íntima, oração de amor, oração em que você não está recitando nenhuma fórmula, oração em que você está falando com seu amigo. Jesus está tocando em você, você quer amar Jesus. Se você não sabe como amar Jesus, procura ajuda. Pede para Nossa Senhora. Pega um livro de espiritualidade que te dê dicas, ou seja, uma frasezinha, uma ideia, uma verdade que ilumine a sua inteligência, convide o seu coração a amar Jesus. Fica um tempo amando Jesus na comunhão. Depois você vai aprendendo a andar. E aí você vai crescendo na sua vida de oração. Esse lugar secreto que Jesus diz que a gente tem que rezar é o segredo do nosso coração. Por isso que a oração é chamada de íntima. Pode ser no segredo do seu quarto, pode ser no segredo do seu banco de igreja, onde você está quietinho e convida Deus a vir no segredo, na intimidade da sua alma. É isso. Segunda obra que nós precisamos fazer. Aí fala-se de duas coisas: a esmola e o jejum. O que é isso? Seria, uma vez estabelecida uma vida de oração, aquilo que nós chamamos de terceira morada. Ou seja, você precisa frear o seu egoísmo, jejum, e começar a praticar o amor concreto para com Jesus,
que você aprendeu a amar na oração com os irmãos. O jejum, às vezes é o jejum de pão, mas às vezes é o jejum de palavra, onde você podia ficar fazendo comentários do defeito do outro para o outro e atazanando a vida dele. Você engole e faz silêncio. Faz jejum de palavra. A esmola pode ser dinheiro, mas a esmola também pode ser, por exemplo, a benevolência de você fazer uma coisa que o seu companheiro de trabalho não merecia. Ser bondoso com ele. Ir além da medida daquilo que é o seu dever. Fazer uma coisa na generosidade. Só são ideias assim, jogadas como exemplificação. É claro que para ser santo a gente precisa de muito mais do que isso, mas eu estou dando ideias para que a gente comece. O Sermão da Montanha é muito mais do que simplesmente os 10 mandamentos. Ele começa a pedir coisas, Jesus começa desde o início. Primeira coisa que Jesus fala quando abre a boca no Evangelho de São Mateus é santidade, é bem-aventurança, é alegria. A alegria de ser pobre. Mas como? A alegria de ser caluniado, a alegria de chorar os próprios pecados, a alegria de ter o coração em paz com Deus. Todas as coisas que o mundo não entende. Por quê? Porque o mundo não conhece a verdadeira santidade. Basta ler a vida de qualquer um dos santos que a gente entende o Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha deve ser lido como sendo um caminho, não somente da, aspas, moral cristã, mas deve ser lido como o caminho da santidade cristã, que é muito mais do que a moral. Porque a moral, o sujeito fica perguntando, é pecado ou não é pecado? A santidade, a pessoa já passou dessa, aspas, etapa. Ela não está preocupada se é pecado. Ela está incomodada porque ela não ama generosamente. Ela quer amar mais e quer amar cada vez mais, porque a medida do amor é amar sem medida. Então, por isso, nós temos que nos livrar um pouco do moralismo. Uma coisa que, dependendo da confissão, dependendo da pessoa que vem se confessar, muitas vezes eu exorto e digo, muito bem, ótimo, você está num bom caminho, agora vamos nos livrar do moralismo. Moralismo quer dizer o quê? Ai, foi pecado, não foi pecado, é, não é? Não, gente, para com isso. Entende? Se você é generoso, você para com essa preocupação. Vamos supor, eu te devo R$2. Aí eu vou pagando moedinha por moedinha. 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos. Aí eu fico, nossa, eu estou com escrúpulo. Eu não sei se eu paguei R$1,99 ou se eu paguei R$2,01. Peraí, deixa eu calcular. Gente, tira uma nota de R$10 do bolso e entrega, acabou. Para com esse cálculo miserável. Isso é superar o moralismo. Entende? Superar o moralismo quer dizer o seguinte, fazer aquilo que é muito mais do que o que você deve. É amar. Agora fica um bando de cristão tacanha, né? Dizendo assim, não, será que eu pisei na linha, eu não pisei na linha, né? Eu caí no abismo, eu não caí no abismo. Mas fique a 1000 metros do abismo que para essa sua dúvida. Agora fica brincando no abismo. Mas até aqui foi pecado ou até aqui não foi pecado? Entendeu? É o amor, a liberdade do amor. O amor nos deixa livres. Tem um céu maravilhoso de liberdade quando você ama, quando você é generoso, quando você sai dessa mentalidade tacanha, calculista, de ficar contando centavos. Quando você simplesmente, né, generosamente abre o seu coração e dá abundância. Ex abundância cordis, da abundância do seu coração.
Isto é o caminho da santidade. Vamos nos libertar do moralismo para voar nas asas do amor de Cristo. É isso que Ele quer nos ensinar.